venceu o São Paulo no Morumbi, mas mesmo assim conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Cadê? O Flamengo entrou em campo diferente dos últimos jogos e parecia sem vontade de vencer a partida. E quase tomou o primeiro gol depois que Rossi fez isso aí. O goleiro erra o domínio e por pouco o São Paulo não marca. Pedro tenta pelo rubro-negro, batendo de longe, mas não leva perigo. O time da Gávea dá espaço e os donos da casa arriscam. Rossi salva. E de novo o clube paulista vem. Pablo erra o passe e a bola fica com Caio Paulista, que chuta nas mãos do goleiro. Arrascaeta cruza para Varela, mas o Wellington manda para escanteio. E o São Paulo tem mais uma chance que não desperdiça. Morumbi, mas mesmo assim conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Cadê? O Flamengo entrou em campo diferente dos últimos jogos e parecia sem vontade de vencer a partida. E quase tomou o primeiro gol depois que Rossi fez isso aí. O goleiro erra o domínio e por pouco o São Paulo não marca. Pedro tenta pelo rubro-negro, batendo de longe, mas não leva perigo. O time da Gávea dá espaço e os donos da casa arriscam. Rossi salva. E de novo o clube paulista vem. Pablo erra o passe e a bola fica com Caio Paulista, que chuta nas mãos do goleiro. Arrascaeta cruza para Varela, mas o Wellington manda para escanteio. E o São Paulo tem mais uma chance que não desperdiça. Caio Paulista dá o passe para o Wellington Rato, que cruza para Luciano estufar a rede do Flamengo. Segunda etapa e o rubro-negro continuava apagado na partida. Enquanto isso, o São Paulo crescia. Caio Paulista sai em arrancada, mas Varela consegue parar a jogada. O Fly ainda tenta com ala de longe. O jogo seguiu sem animar e com o Flamengo encerrando a temporada com derrota no Morumbi. O rubro-negro fechou o Brasileiro em quarto lugar com 66 pontos, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores. Mas terminou o ano sem conquistar nenhum título, o que não acontecia desde 2016. Cheirinho gostoso, cadê você? Cheirinho gostoso, tá aqui, te assino. Nada mais justo. Inclusive, vou falar aqui o desempenho do Flamengo na temporada. Deixa eu só falar com Deus, só uma coisa aqui. Obrigada, meu Deus, por agora o foco não ser eu. Pode falar, Benito. Calma, vai chegar a sua hora. Ó, Flamengo em 2023, galera, prestem atenção. Supercopa do Brasil, vice. Mundial de Clubes, eliminado na semi. Recopa Sul-Americana, vice. Campeonato Carioca, vice. Copa do Brasil, vice. Copa Libertadores, eliminado nas oitavas. Campeonato Brasileiro, quarto lugar. A coisa tá feia. Que ano do Flamengo, hein? Uma expectativa criada, absurda e um ano trágico. E terminou da forma que começou. Eu falei aqui no começo do programa, a partida de ontem do Flamengo foi, assim, lamentável. É para os jogadores sentirem vergonha do que eles apresentaram ontem no Morumbi. Eu vou destacar dois aqui de forma bem negativa. Pablo, ele confirma no duelo de ontem com o São Paulo que ele não tem condições de estar no elenco do Flamengo. Não digo nem titular, é de estar no elenco. E quando eu falo isso, é levando em consideração... Muito mal, foi o pior em campo. O pior em campo, ele errava passes bobos, totalmente sem atenção na partida, não ajudou em nada na saída de bola, na marcação. O pior em campo. E o Pablo acabou salvando o Rossi, porque o Rossi também fez uma partida terrível. Ele deu mole ali na dominada, quase foi gol. Pareceu muito o lance do Hugo Neneca. Contra o próprio Só que São a Paulo, questão né? do Hugo, e dentro do Morumbi, a questão do Hugo que a bola entrou. Ele deu sorte, a bola não entrou. Acho até que o gol do Luciano era uma bola defensável, mas de maneira geral, uma partida assim para o Flamengo esquecer. Foi uma partida lamentável. O próprio Tite falou isso depois da partida, que ele falou, ó, conseguimos o nosso objetivo dentro do G4, mas não por causa do nosso desempenho de hoje. E foi um desempenho terrível. E repito, o Flamengo precisa fazer uma avaliação de muita coisa. É uma temporada que a gente brinca que é no erro que se aprende, e é verdade. O Flamengo errou em tudo nessa temporada, em tudo. E eu espero que tenha aprendido. Começou errando. Quando não renova justamente com o Dorival Júnior, que foi o treinador ontem de São Paulo. E a forma como que foi, né, A forma como foi, acho que foi um erro duas vezes, pela postura e por não ter ficado com o Dorival Júnior, que era um treinador que tinha feito um bom trabalho no ano anterior. Errou em tudo, errou na montagem de elenco. Acho que é um ano para a diretoria do Flamengo parar, avaliar muita coisa e pegar como aprendizado. Mas tem um lado bom também. Querendo ou não, o Tite mostra que ele pode fazer um 2024 totalmente diferente. Ele vai ter a oportunidade de fazer uma pré-temporada, ele vai ter a oportunidade de sentar com a diretoria e ajudar na contratação e dispensa de jogadores. Então, acho que para 2024, o torcedor do Flamengo pode ficar otimista. Mas, repito, o ano de 2023, um ano lamentável. Ô, Lucas Pedrosa, a pergunta é,
como que vai digerir o Flamengo, que eu digo a diretoria, quem toma decisões em relação, vai ter esse carinho de olhar e falar, puxa, a gente errou, ou não? Ou vai falar, aconteceu, vamos agora para o outro ano, vamos tomar os mesmos tipos de atitude. E uma pergunta assim importante além dessa, Pedrosa, precisa virar essa página de 2019 em relação a todos os personagens, você acha? Não. Primeiro, pra mim, ótimo ano do Flamengo. Você gostou, Pedrosa? Perfeito ano. Brincadeira. Brincadeira. Ah, brincadeirinha, né? Brincadeira. Só pra soltar, entendeu? Mas agora, falando sério, eu não acho que exista mais esse negócio de 2019. O Vene trouxe aqui outro dado no outro dia que pouquíssimos jogadores daquele elenco só ainda tem 4 continuam. agora, 5 agora. Então, assim, por que eu tenho que ficar pensando em 2019? Eu não vejo a diretoria eu digo criar uma expectativa em torno do que aconteceu. O problema é que eu mas o acho que a Flamengo- diretoria, ela senta no sucesso de É 2019. isso, Pode ser. Eu acho que mas a eu acho que diretoria, assim, sim. a expectativa de 2019, ela quer dizer o quê? O torcedor do Flamengo, com o investimento que tem, com o timaço que tem, ele sempre vai ter uma expectativa de anos de 2019. E não é porque é 2019 em si, é porque o torcedor do Flamengo, e tá certo em relação a isso, sempre espera grandes títulos. Pô, paga muito. Grandes jogadores. Torcida lota todos os jogos. Por que não vai esperar grandes títulos? Então, assim, o problema pra mim eu não vejo essa diretoria tendo a característica de fazer meia-culpa das coisas. Muito pelo contrário. Eu acho que, mais uma vez, essa diretoria vai apostar em quê? Deixa tudo na mão do treinador e deixa o treinador resolver. Tudo bem, foram eles que contrataram o Tite, assim como foram eles que contrataram o Jorge Jesus. Mas a responsabilidade do Flamengo para o sucesso esportivo vai estar na mão do Tite. Olha aqui a fala do Arrascaeta. Tem um ponto também Fala. que a gente precisa falar que a gente nem debateu essa semana. Por exemplo, teve uma reunião do Landim com um grupo político que apoia a atual gestão. E nessa reunião, o Landim, eu queria ter um advogado como o Landim é o advogado do Marcos Braz. Porque ele fala lá como se o Marcos Braz tivesse feito um bom trabalho nesses anos. A verdade é o seguinte, se o Landim ainda estivesse no mundo corporativo, como ele gosta de citar, o mundo corporativo da vida dele, vida profissional que foi de sucesso, a pergunta é, se o Marcos Braz fosse um diretor da sua empresa, Landim, você teria mantido o Marcos Braz esse tempo todo? Claro que não. O Marcos Braz tem feito um péssimo trabalho. O ponto é esse. Quando chega numa reunião, o Landim defende o seu vice-presidente de futebol quando sabe que esse vice-presidente de futebol não tem feito um bom trabalho. Você pode até não querer demitir. Agora, você bater no peito e falar, não, ele faz um grande trabalho, é um dos melhores de futebol brasileiro, aí é você chamar o torcedor de palhaço. Coloca aqui a fala do Arrascaeta, foi pro Plim Plim, a gente teve uma temporada muito difícil, trocamos alguns treinadores durante o meio da competição e, querendo ou não, isso atrapalha um pouquinho. O ano que vem temos um treinador que é excelente e a gente tem que focar no que queremos para voltar ao rumo das conquistas. Não estamos acostumados a isso, vice, mas a gente, na maioria, chegou às finais e fomos campeões. Lembrando que, se a gente olhar o histórico do futebol brasileiro nos últimos anos, os times que trocam de treinadores durante a temporada não ganham nada. Tem pontos fora da curva, como o Flamengo no ano passado com o Dorival. Mas a gente está falando do Dorival, que, como um bom arroz e feijão, é um prato favorito do brasileiro e, na minha opinião, é hoje um dos 2 melhores três. Vou botar um top 3. Diniz, Dorival, e a gente não tem como apagar o Tite, que é um grande treinador e já chegou a fazer... brasileiro? Brasileiro, Tá. Pra mim, são os melhores porque treinadores. E tem o o Abel Dorival Ferreira. é um deles, e o Flamengo deu a sorte no ano passado e a competência também de escolher Claro. ele e ele chegar. Mas não é qualquer treinador que ia fazer o que o Dorival fez no ano passado, não. Viva o arroz e feijão, Próxima né, estação Nenê Pachagão? Botafogo, estação terminal. Eu e falei que ia desembarque chegar a sua hora. obrigatório. Estação